Este é um programa protegido por direitos autorais da Pronet do Brasil. Uma vez que já lhe apresentámos o plano de marketing, é preciso fazer um acompanhamento que não é outra coisa senão voltar a falar com eles. É importante que este acompanhamento se faça dentro das primeiras 24 ou 48 horas. Esse é um dos objetivos desta gravação. O outro objetivo é saber como utilizar corretamente as ferramentas de trabalho que tem à sua disposição como apoio ao seu trabalho diário. Como sabe, em todos os negócios existem ferramentas de trabalho e este não é uma exceção. A única novidade que o multinível apresenta é que é o único negócio onde as pessoas de êxito estão dispostas a compartilhar as suas experiências práticas com as restantes. Para desenvolver estes pontos, escolhemos uma conferência de Joaquim Lucas. O Sr. Lucas procede do mundo sindical no qual passou 11 anos. Há 3 anos começou o negócio multinível e hoje é distribuidor direto Diamante. Bem-vindos, Joaquim e Marian. Como vêem, estamos a pôr aqui o póster do Rally, porque eu vou falar aqui de algo que está hoje em destaque. Vamos trabalhar. Eu vou trabalhar agora. Porque ponho esta imagem aqui? Bem, eu preparei esta palestra porque, enfim, vou apresentar aqui hoje o que se intitula a utilização das ferramentas. E vou tratar de explicar a importância que tem a utilização correta das ferramentas no vosso negócio. Isto é, tudo isso que nós conhecemos, que eu vou explicar aqui, como são principalmente o envelope de contacto, o six-pack, o guia, etc. Costumo trazer o meu ciclista de póster sempre comigo, mas hoje não me pareceu tão oportuno, porque ao entrar nas Astúrias soube que havia um importante rally. Por isso, vê-se aqui um carro de rally. E esse homem simplesmente tem 2 coisas. Uma, a sua preparação pessoal. De certeza deve de ser um bom condutor. Terá uma potência física impressionante, bem preparado física e mentalmente, mas 50% do seu sucesso vai dar-lhe o carro. Precisa de um carro excelente, com toda a equipa de mecânicos, para triunfar no seu negócio. Nós estamos num negócio que, na minha perspectiva, os negócios não se fazem por hobby, é sempre feito por profissionais. Portanto, eu quero fazer o equivalente a que nos possamos entender. Tu podes entrar num negócio e entrar como amador. Certamente hoje, no Rally, terás vindo com gente que é amadora. Não tem uma equipa, nem o teu carro grande atrás. Terá vindo com o seu carro e 2 amigos que lhe dão uma mão e então terá concorrido. Chegou assim, depois, 5 horas depois do vencedor. Assim, eu estou como vencedor, com o segundo e com o primeiro com marcas importantes. Nós temos uma grande marca de trás, que é a boutique do multinível. Essa é a nossa esquadria e proporciona-nos o melhor material. A questão está na utilização que nós fazemos dele. Primeiro, se tu o apanhares e segundo, se o apanhares, o que vais fazer com esse material. É disso que eu vou tentar falar. Em primeiro lugar, uma pessoa, quando se inicia neste negócio, vai construir a sua rede. Não gostam? Cada pessoa situa-se na rede que ocupa neste momento. E começou ou está para começar, tem que se situar em este é ou este vai ser o seu negócio. Qual é a questão neste negócio? No negócio, não sei se estão a utilizar este nome aqui também, vamos ter os executores. Quer dizer, tu vais fazer um negócio com os executores. E o que é um executor de um negócio? Aquele que tem a atitude, o sonho e o compromisso mais ou menos bem definidos, que faz um negócio com o sistema de Jaeger, com o guia e que está subscrito à ordem fixa, ou seja, que tem cassetes cada 15 dias. E os que não são executores, dizemos que é então um deixa andar, não se importa com nada. E não por má vontade, senão porque toda a gente sabe que neste negócio, desde que se assina até que se começa, são datas diferentes, habitualmente. As pessoas, uma pessoa assina hoje, por exemplo, mas toda a gente sabe que normalmente as pessoas têm problemas enormes na sua cabeça, muitos problemas, pelo seu trabalho, pela sua família, até que consegue esclarecer a situação do que pretende com este negócio. Costuma passar tempo, uns 15 dias, outros um mês, ou 2, um ano até, nos Estados Unidos, porque aqui não temos experiências ainda. Há pessoas que assinam agora e começam, por exemplo, daqui a 5 anos. Portanto, há executores e os deixa andar e, no meio, como na sociedade, há trabalhadores e preguiçosos. Meio trabalhadores, meio preguiçosos. Também temos um negócio e são meio executores, que significa um meio executor. Alguém que não tem algumas das questões. Faz todo o negócio quando tem mais ou menos definida a atitude, os sonhos e o compromisso. Faz com o guia, mas não está subscrito. É um desportista de fim de semana que joga futebol de salão aos sábados, por exemplo.
Nós estamos subscritos a uma ordem fixa e treinamos-nos todos os dias, como os jogadores da equipa do Estoril, por exemplo, ou do Famalicão. Assim, como diz o Mário, e aqui temos uma, ou está grávida ou não está grávida, a esposa do Augusto, Ângela está grávida. Quando perguntamos quem são os executores, faz isso, não, o meu é que é muito bom, a sério que é muito bom, está subscrito à ordem fixa? Não, isso não. Então, não é um executor. É um quase executor. Significa que tu, na tua rede, vais definir isso. Vais dizer, este é executor e este também. E aquilo, se calhar, pode ser. Essas são as pessoas base do teu negócio. Os outros não servem? Sim, é claro que servem. Todo aquele que assinar e começar a consumir é válido na rede. Queremos a todos. Mas como homem de negócios que vai criar uma rede multinível, tens que contar quem são os de infantaria ou os da marinha. Quem são os homens que vão conduzir um negócio com força, com vontade e como Deus manda. E o resto? O resto está aí. Qual é o nosso objetivo hoje, por exemplo, neste seminário? Que os meio executores decidam ser executores. Como pode uma pessoa que não acaba de se decidir em alguma coisa, como dizer, subscritora no Standing Order, decide ser o jogador da primeira divisão que treina todos os dias? Portanto, este é um pouco o segredo. Isto é, tu vais ter na tua rede, em cada pata, os teus 10 ou 12 executores, os teus 100 executores em seu dia, ou os teus 1000 executores, e depois haverá 4000 distribuidores em toda a rede. Tu queres-os a todos. O que acontece é que tu tens que dedicar um tempo X a um executor e um tempo Y a um deixa andar. Com um deixa andar, bebemos um café em 10 minutos. Com o executor, podemos trabalhar até 1 hora. E às vezes fazemos o contrário. Com o executor, tomamos um café em 5 minutos e, lamentavelmente, os deixa andar roubam-nos o tempo, porque nos querem contar a sua vida. Assim, começamos a utilização correta das ferramentas, dizendo que o segredo está na utilização das mesmas. Vão fazer, evidentemente, os executores. E esse tem que ser o teu objetivo. Ir em busca e definir perfeitamente quem vão ser os teus executores ou a coluna vertebral do teu negócio. E quem não são executores. Tu vais prepará-los tratando de marcar para serem executores. Tu vais prepará-los, então, tratando que eles sejam jogadores realmente na primeira divisão. Assim, vamos entrar na matéria. Eu vou explicar como eu entendo que deve ser a utilização das ferramentas. Aqui temos a boutique do multinível. Creio que está perfeitamente definido o que é a Amway e o que é a boutique multinível. A Amway é a organização à qual estamos associados e que nos fornece o produto. A Amway nunca vem ajudar no teu negócio. É o nosso fornecedor e estamos orgulhosos de estar associados à empresa número 1 do multinível do mundo. Mas uma vez definido isso, uma pessoa diz, eu tenho que fazer um negócio. Quem vai ajudar-me? Os que usarem o sistema boutique de multinível. O que é que temos nele? Em primeiro lugar, o guia. Temos as cassetes ou os envelopes de contacto. Temos os tojos de 6 cassetes, o six-pack. Depois, há as cassetes de acompanhamento. O livro de apresentação. Depois os livros, os cartões de convite aos Open e depois a subscrição à ordem fixa. Aqui está todo o material. E de nada serve dizer, como falaremos depois, não, eu não uso tal coisa. Aquilo não se pode permitir ao luxo de dizer que leva só as 4 rodas. Tem que vir com 33 rodas. Não serve e não vai ganhar. E eu encaro isto para ganhar. Isto é da boutique do multinível. E quais as ferramentas que temos de utilizar mais neste negócio? Temos que utilizar o fato e gravata, o cartão de apresentação e uma pasta. Eu vim com a minha. Eu tenho, por exemplo, 2. Esta e uma mala. Tu também tens que vir com a tua. És um homem de negócios e não podes levar os papéis aí de qualquer forma. Vais falar de um negócio multimilionário. Gasta então umas poucas de massas e compra uma pasta de pele ou do género. Depois falaremos disso. O que eu quero demonstrar hoje é que neste negócio todas as ações que fazemos são dinheiro. Se atuarmos positivamente, ganhamos dinheiro. Se atuarmos negativamente, perdemos dinheiro. Eu vou-te demonstrar no fim como desde o primeiro dia em que assinamos o contrato, o tempo corre. E se não fizeres o negócio, vais perder muito dinheiro. Desde o primeiro dia em que assinaste. Não desde o dia que decidiste. Desde o dia em que o assinaste. Comecemos então por definir as 3 questões importantes das ferramentas. A primeira questão que é preciso perceber é que tu fisicamente e por tempo, num negócio como o nosso, de duplicação, não podes estar mais
do que aqui, hoje. Não podes estar a fazer agora uma reunião em Évora, quer dizer, tu tens um tempo X por semana, que são 10, 15, 20 horas, e tu só podes estar fisicamente num sítio. Portanto, a utilização correta das ferramentas vai supor que na duplicação, no sistema, elas vão trabalhar para ti. Tu estás hipotecado fisicamente. Segunda questão, duplicação. Como toda a gente sabe, eu entrei neste negócio com a perspectiva de construir uma rede que tivesse mais de 100 mil elementos. Algum, se calhar, entrou para que a sua rede tivesse 36. E todas as pessoas do bairro. Essa pessoa não precisa de ferramentas. Chega com que se reúna num local social uma vez em cada 15 dias. E as informes de tudo. Mas toda a gente sabe que no nosso negócio, a rede, queiras ou não, vai acabar em Vila Real. Alguém tem dúvidas? Portanto, não tens felicidade de beber café quando a pessoa do lado de baixo tiver problemas. Assim, a questão é esta. Este és tu. Vais fazer uma rede de 1000, ou de 10 mil, ou de 100 mil. E como vais ser capaz de chegar a todos? Como pode haver unidade de critérios na construção da rede? Pessoalmente, tu não o podes fazer. O elemento unificador são as ferramentas. Um guia pode estar em Vila Real, 1000 também, 100 mil em Porto Alegre, em Santarém, por exemplo. Ou no Canadá ou na Austrália, é o mesmo. Tens que compreender sempre que corres um grande risco se não utilizares o sistema. Então, terás que compensar com o teu esforço o que tu não quiseste fazer com 175 escudos. Assim, temos fisicamente e por tempo necessário. Pela duplicação, e terceiro, também com a duplicação, pela produtividade. Tu estás neste negócio e o tempo corre a teu favor, ou contra ti, em função da maneira como fizeste o negócio. Portanto, a utilização correta das ferramentas vai-te dar uma produtividade enorme para o teu negócio. E se não o fizeres, não te vai dar nada. Assim, é com base nestas três coisas que a pessoa se deve orientar muito bem. Tem que ter primeiro as ferramentas, depois saber manipulá-las, para que a sua rede de distribuição, os seus 1000, 10 mil ou 100 mil, tenham todos as ferramentas e saibam perfeitamente utilizá-las. Este trabalho faz-se uma vez, depois já não faz falta. Assim, já estamos com as mãos na massa. O guia é algo assim como no rally o copiloto. Sabe que um piloto de rallies, eu não percebo muito, mas já li alguma coisa, porque até gosto muito e sou aficionado no sentido em que gosto de ver na televisão. Os pilotos pisam o acelerador a fundo com o pé direito e utilizam o esquerdo para a embreagem e o travão, de tal forma que para a pressão do motor não deixa então assim. Nas curvas que dão, o carro vai lançado e travam com o esquerdo. O direito não faz, então levantam com o acelerador. O nosso negócio é igual. Quem faz um negócio a sério carrega no acelerador a fundo e com o esquerdo trava. O copiloto simplesmente dá instruções que o piloto cumpre sem repostar e sem perguntar: será que isso é verdade? Diz então, curva a 180 graus. O tipo dá a curva a 180 graus e não lhe pergunta: será que a curva é mesmo 180 ou não é? Ambos têm interesse especial. Primeiro, em ganhar. Segundo, em não baterem. O teu patrocinador é o teu copiloto. Tem interesse em não bateres, mas guiares a toda a velocidade. Portanto, essas perguntas de ouvi isto e aquilo e porquê, se nem eu sei, portanto, qual é o aval do guia de sucesso? É 25 anos de experiência. Como dizia a minha esposa, estivemos nos Estados Unidos, vimos Dexter Jaeger em pessoa e toda a nossa linha de patrocínio de diamantes, Dexter Jaeger, Tim Fowler, Carlos Marinho, todos têm muito boa cor, muito bom aspecto. Mas nós vimos de longe, porque como pérola não podes nem chegar perto. Depois recebemos o Sr. Childers, numa zona reservada e tem um grande conhecimento. Ganha muito dinheiro, vive muito bem e tudo baseado no guia. Como é possível que estejamos aqui a fazer perguntas sobre se funciona ou não o sistema? Neste negócio da Amway, as redes mais potentes são as de Dexter. As redes que mais dinheiro ganham são as pessoas do negócio que utilizam o sistema de Dexter, o guia. Portanto, creio que há elementos suficientes para perceber que o caderno de navegação que temos com o guia é de tal fiabilidade que não há lugar para piadas. Dizer que talvez o ponto 6 poderia ser mudado por tal, mas tem 25 anos e ganham as pessoas muito dinheiro com este assunto, creio que já está claro que não pode haver dúvidas com este tema. O que é que fazes com o guia então? Eu sempre digo que tens que o levar permanentemente contigo. De tal forma que quando fores falar com o teu patrocinador,
com o teu conselheiro, e quando vos digo diferencio, porque não é o mesmo sentido do que tu podes ter de um patrocinador, que embora te tenha iniciado, não segues com o negócio, com o sistema, tu vais buscar acima, se fores esperto, quem te possa ajudar. E esse será o teu conselheiro. Procura-o e vais ver que ele quer fazer um negócio sério. E como esses, temos muitos casos nos quais o patrocinador abandonou o negócio. Desta forma, tu vais falar com o teu patrocinador, se estiver num negócio, ou o teu conselheiro, e vais levar-lhe o guia. O que é que acontece com o guia? Uma vez lido, falamos de cor dele, de tal forma que sempre convém tê-lo à mão, porque a memória às vezes trai-nos, e depois de algum tempo podes pensar que dominas o guia perfeitamente e afinal podes cometer algum erro ao fazer uma opinião sobre ele. E eu penso que é muito mais sensato levar o guia e perante um aspecto que apresentares ao teu patrocinador, os dois leem o artigo. Leem o artigo e falam do artigo, mas não decora. E essa é a fiabilidade do guia. Quer dizer, escreves a tua lista de candidatos, como a tens? Mas não tenho nomes. Pois, bem, pega no guia e começa a ver elementos que dá a guia, que dá o guia. Há de sair alguma coisa. Portanto, falas sempre, não decora, mas com o guia na mão. E falas e lês textualmente. O que é que acontece com o novo que entra no negócio? Ele tem o guia, vai ouvir a cassete dos 8 passos, mas tu nunca podes deixar nas suas mãos a decisão de fazer um negócio. Quer dizer, terá de confrontar contigo a forma de perceber o guia. Porque todos sabemos aqui, eu posso tirar uma notícia do jornal, ou dada pelo da frente, e essa mesma notícia, e estou certo que todos a interpretarão de diferente maneira. A fiabilidade do guia vai estar em quem o leu. Se o leu e escutou a cassete dos 8 passos, depois veremos o que percebeu. E durante a noite, repetirei várias vezes, toda a pessoa que entrar neste negócio, seja qual for a sua profissão, engenheiro, chefe, não fará a mínima ideia, repito, nem ideia deste negócio. E às vezes, pelo status, perdemos as estribalhas e os papéis. Eu tenho o papel e este é como é engenheiro, já sabe. Não faz a mínima ideia. Seja qual for a profissão, tens que lhe dizer que tem que se confrontar. Se ele quiser fazer uso do seu status, tem que correr o risco de bater contra a parede. Tu vais-lhe garantir um grande sucesso, mas sabes que podes apanhar os casos 10, 20 ou 30 metros mais à frente, ou 100 metros mais à frente. Estampou-se. Não quis, enfim, fazer caso do copiloto. E guiou a essa velocidade, que é muito forte, sem guia que dissesse curva a 180 graus. Assim, o guia é um instrumento contínuo de estar a falar com ele. Sei que é muito simples, que caímos da tentação de dizer que, pronto, eu já sei. Mas é uma tentação que pode supor, no fim do ano, por mau uso, uma grande quantia de dinheiro, porque há muita gente que vai compreendê-lo mal, vai segui-lo mal e vai fazê-lo mal. Assim, ficamos em que sempre vamos levar o guia e que é imprescindível que se fale dele. Sobre o guia, algumas coisas mais. Às vezes, pode parecer que é uma via demasiado apertada, de tal forma que, enfim, há sempre alguém com grande imaginação que diz é que, então, estamos sempre com o guia, isso é tão apertado que parece que uma pessoa não vai poder sair, tens que sair, que vais ter problemas de sair da vida. Eu sempre digo que o guia é uma via, evidentemente, uma via estreita, mas há algo que o guia não tem e que tu tens que dar: entusiasmo e tua alma ao negócio. E isso não diz o guia como se deve fazer. Isso é absolutamente contigo. O guia, como instrumento técnico, é importante mantê-lo intacto. O que cabe a cada um vai ser o grau de entusiasmo ou de imaginação que ponha ou faça, e a alma que ponha no negócio. E isso, evidentemente, não se define em nenhum dos aspectos do guia. Assim, isto é o que podemos dizer sobre o guia. Envelopes de contacto. Um envelope de contacto, eu acho que, primeiro, dá importância profissional. Segundo, permite algo muito importante neste negócio. Neste negócio, quanto mais falares, menos ganhas. E assim, o envelope de contacto permite falar pouco. Tens 9 fórmulas no guia para apresentar a ideia. Tens o envelope de contacto e podes fazer uso dele, falando exatamente 12 segundos. É o que mais te convém. Passados 12 segundos, vais estragar tudo. Portanto, importância profissional. Há pessoas curiosas neste negócio. Há quem tenha dado o envelope 30 vezes e apresentar o plano pessoalmente. Ninguém legou. Eu tive que, enfim, recomendar que apresentasse o plano pessoalmente. É preciso
ser um pouco flexíveis, embora essa não deva ser a norma. A pergunta-chave é quantos envelopes de contacto. E aqui entramos em algo que eu quero que fique claro, hoje na conferência. É que neste negócio, desde o dia em que assinares, não desde o dia em que decidires, o tempo corre a favor ou contra ti, mas tu estás a jogar com dinheiro. Se tu assinares no dia 1 de janeiro de 1990, não a partir do dia em que decidiste a começar o negócio, que foi a 27 de junho de 90, o tempo corre a favor ou contra ti. Por exemplo, um envelope de contacto. Quantos envelopes de contacto? 1? 2? Isso não dá produtividade. Toda a gente neste negócio tem que passar por uma série de nãos. Quanto antes passarem, antes chegarão aos sims. É questão de trabalhar a produtividade. Com um envelope, ou com 2, tu hoje dás-lhe o envelope. Amanhã não te devolve por X razões. Depois diz-te que não e perdeste 3 ou 4 dias. Eu digo, envelopes, 10, de forma que tu, semanalmente, sempre tenhas que apresentar planos. E com 10 tu tens 4, 5 ou 6 que dizem que não, ou 5 que dizem que gostariam de ouvir mais. Portanto, situemos-nos. E isso hoje vamos vê-lo com clareza. Que o tempo corre contra ou a favor. Que se atrasarmos a chegada aos pontos que temos de atingir um negócio, 3, 6, 9, pérola, esmeralda, diamante, e passar o tempo, logicamente vais perder muito dinheiro. Com um envelope de contacto, e se tu não utilizas apenas um envelope de contacto, vais chegar a direto no ano 2025. Isso vai supor um monte de dinheiro, de perca de dinheiro. Segundo o teu critério, tu tens que chegar a 21%, 7 meses depois de ter começado, como muito. A partir do 7º mês, começas a perder muitíssimo dinheiro. Assim, são 10 envelopes de contacto. O novo distribuidor diz que 6. Negocia com ele e dá-lhe 6. E passados 2 dias, dá-lhe mais 2, o que já faz 8. Mas é preciso movimentar envelopes, material. Cada vez que tiramos 700 escudos a este negócio, traduz-se numa perca de milhões. Vamos demonstrar isso hoje. Assim, já sabes quantos? Na minha opinião, 10 envelopes de contacto. Estojo de 6 cassetes, o tal six-pack, e enfim. Aqui estamos perante outro facto curioso. E é que, na maioria dos casos, é da nossa responsabilidade a má forma em que apresentamos o six-pack. Eu costumo contar a piada de que normalmente o apresentamos em posição de karatê e dizemos ao novo, faz-te falta. E o novo coloca as mãos em posição de assustado e diz, não preciso disso. E então começa uma luta campal. Faz falta, não faz. No fim, depois de uma pressão psicológica terrível contra a parede, o homem pega um six-pack e o leva para casa como se fosse uma coisa agressiva e perigosa. Eu também dou um outro exemplo. Temos que apresentar o six-pack como o anúncio da Danone. Conhecem? Há 10 maneiras de meter a colher a crescidos e a crianças. E todos têm cara de satisfeitos. Redondos, por trás, enfim. É preciso argumentar a importância disso. Gastar um pouco de tempo. Queremos avançar tão depressa que queremos meter logo o six-pack. O guia, mandamos-lo para casa, que façam uma reunião e que, enfim, e não pode ser. É preciso dedicar-lhe 33 segundos e dizer que estas cassetes estão feitas por especialistas no negócio, que ganham muito dinheiro, que sabem muito, que ouça, que além disso em casa tem facilidade de falar com o especialista, ou este com ele, quantas vezes como quiser. E tem que haver um pouco uma definição de cada cassete. Tem que se gastar um pouco de tempo em dizer as minhas vivências no negócio de Aguado. Faz uma lista então. Vai-te ajudar numa série de ideias para fazer a lista. Isto é um diamante. Vai-te explicar como é possível levantar-se ao meio-dia com o barulho das torradas, contactar e convidar. De Paul Stevens. Este homem é fantástico. Eu vi-o, por exemplo, em Leiria e se não conheces, dizes que o conheces. Se tu não o viste esta vez, tu sabes que ele vem sempre. Portanto, faz com que toda a gente veja e aperta-lhe a mão a ele. Cumprimenta-te entusiasticamente. É um tipo excepcional, etc. E depois começas a elogiar a Paul Stevens. E depois falas de Luís Costa, falas dos 8 passos, da importância desta cassete, que em conjunto com o guia e com a tua ajuda, como copiloto, tu vais guiá-lo no princípio do negócio. Isso é o que é preciso fazer. Que ele saia a pensar que está levando algo bom, que vai ajudar. Ele far-se-á perguntas, mas tu pensas que te vão fazer falta agora, que és novo neste negócio e que não fazes a mínima ideia? Isso vai esclarecê-lo com delicadeza, claro. Aprender. Isto vai-te ensinar. As cassetes vão-te ensinar muitas coisas. Eu digo 2. Desenvolver perfeitamente o ego.
O ego é bom no nosso negócio, mas bem emprego. Vão-te dizer que tu podes e tu vais acabar por dizer que podes. E vão desenvolver bem o teu ego e vão te educar para seres rico. E começas a pensar como rico. Existe esse empenhamento nas pessoas que entram neste negócio. Demora algum tempo a pensar, é verdade. Não, a minha forma de pensar não muda. Querem continuar pensando como pobres para serem ricos. Isso não é factível. O cérebro funciona para a frente ou para trás, mas não nas duas mudanças. Assim, o six-pack dá-te isto tudo. Utiliza argumentos, dedica alguns instantes e explica-lhes as cassetes para que o homem queira realmente escutar as cassetes. Se não fizermos isso, o que é que acontece? Vai escutar as cassetes com desagrado. Passam os meses e não estudou as cassetes. Pergunta-lhes como vai e ele diz que como fala inglês, enfim, o outro fala cubano, que é realmente uma chatice. Passam meses. Tens a uma pessoa parada. Portanto, o que é que te interessa a ti? Que no dia a seguir o homem escuta as cassetes com muito agrado para aprender. Cassetes de apoio. Falar-vos-ei delas depois, porque vamos ter uma conversa sobre a reunião depois da reunião, sobre as cassetes. Trípticos, também depois. O livro de apresentação, não sei se toda a gente o conhece, mas creio que pouca gente o tem. São exatamente as fotocópias dos jornais. Tens sempre que ir a um livro de apresentação. Vais encontrar muitas pessoas no negócio que querem entrar, mas que além do que tu lhes contares, querem ver mais alguma coisa. Querem ver o artigo de expansão. O artigo que saiu no Diário de Notícias, no Correio da Manhã, a história dos diamantes. Querem ver mais. Este é um material imprescindível. Tu não podes explicar um negócio apenas com o teu aval pessoal. É que eu gostei. Isso não é profissional. Tu tens que explicar um negócio como um profissional, dizendo, olha, a minha opinião pessoal é que é um bom negócio. Eu examinei, mas para além disso, como se diz sempre nas conferências, aqui vês como o artigo tal fala do negócio ou como o artigo tal fala também. E tens que utilizar corretamente o livro de apresentação. Eu sei que custa, enfim, 4 contos e 200. Isso é muito dinheiro, mas voltamos ao mesmo. Vamos encontrar muitas pessoas que querem entrar no negócio, mas tu estás a proibi-las, porque não lhes ensinas nenhum papel e não utilizas o livro de apresentação. Tu podes perder uma série de dinheiro, porque é uma série de gente que não entra, porque tu não lhes dás nenhum aval. E o teu aval não serve para um negócio multimilionário, porque tu, até à altura, foste pobre. E pobre de solenidade. Eu, sobre o livro de apresentação, diria também que se pode fazer um pequeno truque. De vez em quando, levar o jornal debaixo do braço. O Diário de Notícias, por exemplo. Se o leste bem, e se não, tanto faz. É bom folheá-lo, mesmo sem leres. Quando o tipo vê expansão, vai, então, dizer: o que é isso? Um jornal económico? Enfim, são pequenos truques aos quais se tem que habituar e procurar que agradeçam e que engrandeçam a vossa figura. Eu sabe que até agora foste mecânico de profissão e que agora estás a falar de milhões como quem fala de lagostas. Levem consigo o jornal, qualquer jornal, e deem uma olhada, pelo menos para que saibam do que trata. E tu assim podes lhe dizer: este afinal é um jornal diário. Pode ser um jornal económico, tem de levar debaixo do braço um bom jornal. Utilizem truques que não fazem mal. Aquele lá em cima não vê e essa coisinha perdoas. E depois habituam-se ao Diário de Notícias ou ao Correio da Manhã, de vez em quando, é que há pessoas que nem sabem o que é. Assim, utilizem um pequeno truque de vez em quando. Mais coisas. Livros. Aqui está este de Como Fazer Amigos. Eu sei que este livro é uma parvoíce. Toda a gente sabe. O que é que vai dizer esse autor que eu não saiba? Que é preciso tratar bem com as pessoas? Para isso não é preciso escrever um livro. Que é preciso ser educado? Que é preciso escutar em vez de falar? Oh, meus caros amigos, para isso não é preciso ler um livro. Mas, lamentavelmente, temos de ler este livro todos. Falamos mais do que devemos. Não escutamos ninguém. Somos mal criados. E é preciso ler o livro para criar vergonha. Eu incluo-me nisso. Quando ler coisas que me pareçam calinadas, que toda a gente sabe, mas que normalmente ninguém utiliza. Assim, todos os livros que tivermos, que são livros recomendados, são livros que toda a gente sabe que o que vem lá é bem sabido, mas que te ajudam a entrar na ordem e a mudar a forma de pensar, a atitude mental positiva. Que vou dizer deste livro? Estamos super educados para ser normalmente negativos. Arranjamos defeitos a toda a gente. Lemos um livro que diz: olha, sendo positivos, ganhas amigos e massas.
Dinheiro? Perfeito. Estamos aqui para isso. E assim, por razões óbvias, é bom ter livros. O autor diz que 10 minutos. Eu, como sempre gostei de ler livros, eu costumo dizer que em muitas coisas 10 minutos é muito pouco. E preciso ler mais. Habituar-se a ler. É preciso lermos mais. Os que tiverem filhos têm a oportunidade única de que vos vejam, não na cama, lendo com o olho fechado e outro quase, mas às 8 da noite, não às 10h30, 11 da noite, depois de voltar da apresentação de um plano. Eles vão-te ver estudar o livro na mesa, com papéis, como Deus manda. Assim, quando tu lhe disseres que tem de trabalhar, ele vê que o seu pai de 40 anos começou outra vez a estudar. E quando ele disser ao filho, tens que te preparar para o futuro, ele verá como o seu pai também se está a preparar. Assim, pelo contrário, e pelo próprio benefício e da família que temos ao nosso lado, convém ler como Deus manda. Sentadinho, com a mente descansada, os olhos bem abertos, e não 10 minutos, horas. É preciso ler horas e horas. Mais coisas dos livros. Eu digo-vos aqui que, principalmente, criem com a vossa disciplina os novos hábitos. Continuando com convites. Convite conferência sobre networking. Esta é uma coisa fantástica que a boutique de multinível criou. Até o momento, os convites para ir à conferência eram de palavra. E aquela expressão normalmente de dizer, bem, vou ver se vou, se posso e tal e tal. Este convite tem que ser empregue com a mesma força de quem convida para um jogo de futebol no Estádio da Luz, no Benfica Sporting. Tem que se vender. Também é preciso vender o bilhete, cara. É preciso vendê-lo dizendo, vais a uma grande conferência. Começas a falar, a elogiar o conferencista, e ele tem que saber que vai e que tem um lugar ali reservado para ele. Se começa a ter dúvidas se vai e depois não vai, neste negócio, tu dás algo tão importante como é a postura no negócio. Não, dá-me o convite porque eu tenho 250 pessoas pendentes. Já são 2 mentiras. E aquele lá em cima vai começar a chatear. Eu penso que se não vais, é questão de garantir que os lugares que tenho reservados vão estar ocupados. Impõe a tua postura. Um simples convite dá postura ao negócio. Dá-te prestígio a ti, profissional. Um simples convite. Não deixes que ninguém do teu grupo vá sem convite. De qualquer maneira. Serve-te dos convites. Sei que custam 7 escudos. Sei que custam dinheiro. Que 100 custam 700 e 1000, claro, custam 7000. Mas eu asseguro-te que a não utilização deste cartão vai-te custar um monte de dinheiro. E já são 2 montes de dinheiro que estamos a perder. Assim, acho que por 7 ou 8 escudos não devemos brincar. E se não queremos ir, tire-lhes os convites. Por força e sem medo. Não serve para este negócio. Inscrição da boutique de multinível. Eu sobre isto costumo dizer que uma vez que tu utilizaste estas ferramentas completas, tu já és um profissional deste negócio, do nosso negócio. A subscrição é como as pessoas que jogam futebol de salão aos sábados. Quem não estiver inscrito é atleta de fim de semana, desses que estão sempre com dores, enfim. Quem está inscrito no Standing Order é um profissional que treina todos os dias e não diz, podia ir um dia esta semana ou 2, não e tal. Não, todos os dias tem que treinar. Nós editamos as cassetes porque nos dão conhecimentos e nos treinam todos os dias. Se apresentarmos planos todos os dias, se falarmos com os nossos patrocinadores, com o nosso conselheiro todos os dias, porque não treinarmos todos os dias. E algum parvo diz então, mas pode estar doido, isso é parvo. Para continuar este programa, por gentileza, vire a fita. A forma de mudar os teus hábitos de pensar. Tem medo disso, não tem? Pois, mas não podem ter neste negócio. Não podem ter medo de uma coisa que vos vai treinar, que te vai ajudar a desenvolver o teu negócio, que te vai animar quando receberes golpes fortes no negócio e chegares a casa bastante afetado por problemas que houve. As cassetes vão te ajudar. Portanto, creio que há por aí papéis de inscrição. Eu convidar-vos-ia a tomarem isto muito a sério. Eu diria que é o topo do treino. Este senhor treina todos os dias. Não o conheço, mas estou convencido de que não pode ganhar uma corrida como a de ontem, de alta competição. Treinando uma vez por semana. Todos os dias transpira. Tem que rebentar pneus, velas. Não digo para partirmos as cassetes. Temos que as cuidar. Temos mesmo que treinar todos os dias. Eu apenas me estou dirigindo a profissionais. A pessoas que querem ser atletas de fim de semana. Ótimo. Todos têm espaço no nosso negócio. Até esses. Assim, creio que há por aí folhas. Informem-se e eu recomendar-vos-ia
que, enfim, o fizessem. Vou acabar com o tema do casaco e a gravata. Aqui vejo que toda a gente já vem sem vestida, salvo algum que se tenha esquecido, sem querer, mas temos que perceber onde estamos. E não se admitem brincadeiras nisto. Uma pessoa, quando vai ver um jogo de futebol, vai vestido de futebolista, com uma t-shirt, não vai de smoking. Porquê? Porque não é o sítio para ir assim. Um homem de negócios, tu podes esforçar-te apresentando o plano, utilizando as ferramentas e depois, se fores vestido de forma informal, estás a confundir o interlocutor. Diz então, homem, sim, o negócio é bom, mas eu olho para ele e sinceramente não parece que seja muito profissional. Tens que obrigar essa pessoa a fazer um esforço maior para te perceber. Têm que enquadrar as coisas, senhores. Têm que enquadrar como consegues expor a uma pessoa o facto de ganhar, enfim, sei lá, 140 mil, 1.400.000 escudos. 1.400 contos por mês, daqui a 2 ou 5 anos, se vocês forem vestidos desportivamente. Isso pode fazê-lo Salvador Caetano, que já tem um grande aval, até pode fazer negócios em calções. Assim dizia a minha esposa, Mariam, que havia um pequeno problema. Nós dizíamos, ele é quem não vem bem vestido. Ele é que prejudica o nosso negócio. Até que, ao escutar uma cassete, eu estou inscrito no Standing Order, uma cassete diz, não prejudica só o negócio, prejudica também o meu negócio. E então, a coisa já é diferente. Porque ele está brincando com um monte de dinheiro que é meu. E eu tenho que me sentar com essas pessoas, com cuidado e dizer-lhes, ouve, eu convido as pessoas, vem com fato, vem bem vestido, e se repararem em ti, então não vão conseguir encontrar a reunião de negócios. Que achas se chegarmos a um acordo e virmos os dois de facto e de fato? Já não o digo. O fato que tens de trazer. Cada um tem a sua forma de vestir. Nem a gravata e também não me meto. Eu só te recomendo para falares com o teu patrocinador, o teu conselheiro, porque também há cada gravata, enfim, muito esquisita. Cartão de visita. Anteontem vi um cartão que acho ter sido a coisa mais espetacular que tenho visto na minha organização. Era da minha, além disso. Enfim, que Deus nos ajude. Um cartão que olhavas para ele e tinha montes de cores. Cintilante, ao dobrá-lo fazia reflexos cor-de-rosa, dobravas outra vez e fazia reflexos verdes e azuis, eu sei lá, como numa discoteca. Eu penso que se uma pessoa pega num cartão assim, muito provavelmente vai pensar que lhe estás a oferecer um negócio de cabarés. Temos de ser sérios. O meu não é o mais bonito. O mais bonito é o cartão do Emílio e da Ana, mas também está bem. Tem uma coisa vermelha que se chama networking. As cores são importantes. Há cores que são de negócio e há outras que não são. O amarelo, o azul claro, alguns parecem defesa do ambiente. Outros põem uma teia de aranha, uma desgraça. Não convém pôr muita coisa. Um cartão deve de ser branco ou de uma cor de negócios, cinzento, por exemplo, porque não? De boa qualidade de papel, para que quem o veja diga, tem prestígio. Gasta um pouco de dinheiro, sei que custa dinheiro, mas também podes perder dinheiro por não teres o cartão. Assim, fala com o teu conselheiro, com o teu patrocinador. O que é que achas? Parece-te bem? Faz-lhe caso do copiloto. E é um cartão profissional. De alguém que o vê e lê. Networking ou network marketing. Cuidado também com as palavras que pões aí. E desperta a curiosidade do que diz nesse cartão. Assim, é preciso ter o cartão e não serve papel higiênico para escrever o nome, o telefone ou um guardanapo. Não é ético. E por último, a pasta. Há muitas pastas bonitas de pele sintética, imitação de pele verdadeira. Também te peço para gastares muito dinheiro. Aí, sei lá, uns quase 100 contos numa mala. Porque também há pessoas, a 3%, que levam malas. E boas malas. E não funcionam. Quer dizer, algo que seja correto. Assim, tudo isto, mais aquilo que deixei, como as cassetes de apoio, ou o tríptico e o tema das ferramentas, são muito importantes. Lembrem-se do carro. Em que lugar querem sentar-se? Entre os primeiros ou em último? Tenho a certeza de que ontem ao Rally das Astúrias vieram amadores, desses loucos do volante. Vieram pessoas que tinham um carro, enfim, um R5 Turbo que tinham comprado. Esse chegou 3 horas depois do que este. Tu tens que chegar connosco 7 dias, não 7 dias, não. 27 anos depois. Isso pões em jogo com o sistema e com as ferramentas. São todas imprescindíveis. Aqui não há lugar para brincadeiras.
veio 100% preparado, de tudo. Assim, vamos entrar de novo em cheio na reunião, após a reunião que tem a ver com isto, de que estamos a falar. Qual é o objetivo que tu queres atingir neste negócio? Na minha opinião, quando começas, tens que saltar de pessoa para pessoa, ir de casa em casa. Esse é o teu objetivo neste negócio. Tens que aprofundar. Tens que fazer esta operação. Tens que fazer uma geração, 2 gerações, 3 gerações. Mas primeiro, tens que aprender como prender uma casa. E assim, com a seguinte casa, centro, província e assim sucessivamente. Vamos falar hoje da reunião, após a reunião. A situação é esta. Este és tu, que tens os teus 3 patrocinados. Se alguém aqui não tem ainda no negócio, não patrocinou ninguém. A sua posição é esta. Portanto, o que eu falar hoje é o que o seu patrocinador tem que fazer com ele. Está claro? Eu vou dar a situação em que tu tens 3 negócios e vais começar a trabalhar com estes 3 negócios. Vais começar a tratar de ti, de casa em casa, num negócio. O que é que tu podes encontrar na primeira reunião que fizeres? Vais fazer a reunião A. A pessoa A é a tua primeira patrocinadora. Podes encontrar 3 tipos de pessoas. Tens 1, 2, 3, 4 convidados em casa de A. A primeira, um candidato mais do que qualificado. Foi contactado corretamente com o guia e com o envelope de contacto e vem em sintonia com o que tu queres mostrar. Penso que esse é a pessoa, essa será então a pessoa idónea, o candidato idóneo. O segundo pode ser sem envelope de contacto. Essa pessoa vem com 50% de faculdades diminuídas. Vem coxo. Depois vem o terceiro, que pode ser também como o primeiro, contactado corretamente e com envelope. E finalmente um quarto, que foi contactado de qualquer maneira. E então, Deus nos ajude. Isso de que por 14 mil contos ficamos ricos e assim. Isso podes encontrar numa reunião. Portanto, tu vais começar a trabalhar nessa reunião. A primeira coisa que tens que fazer é apresentar o plano. Na minha opinião, a apresentação deve durar 40 minutos, não mais. E tens que dedicar 10 minutos para responder. Explico-me melhor. Que tratas de conseguir na primeira reunião quando tens o candidato ali? 2 coisas. Devem ser com 2 ideias. Uma, que o negócio é lógico e de sentido comum. Outra, que há aí dinheiro e que ele pode participar e pode ganhar. O que é que fizemos todos neste negócio? Demos planos super extensos e estonteámos o candidato. E depois damos-lhes as cassetes de contacto. Quer dizer, convidámo-o para jantar e damos-lhe espaguete, bife de lombo, queijo, gelado, bebida, charuto e café. E vamos mandá-lo para casa com um bolo enorme. O homem, quando chegar a casa, vai deitá-lo para o lixo. Chega estonteado. Explicas-lhe um plano de 2 horas, compacto. Estás 2 horas mais com ele nos copos e depois dizes: agora é importante que ouças essas cassetes de apoio. O homem chega à casa e diz: mas não posso mais. O meu cérebro está a arrebentar. Assim tu, em 40 minutos, tens que fazer com que ele saia com fome. Uma saladinha mista, bem preparada. Meio bife e sem sobremesa. O que é que são as cassetes de apoio? São o bolo. O bolo, exatamente. Estas cassetes, que são 3, agora mudamos e acrescentamos uma nova: Paul Stevens, Miguel Aguado e Ángel de la Calle. O valor destas cassetes está precisamente em servir de sobremesa. Se não forem, não servem para nada. Eu digo que depois de apresentar o plano, tu não podes responder a todas as perguntas. Normalmente, uma pessoa que acaba de escutar o plano lembra-se de milhares de parvoíces para perguntar. Tem na sua cabeça uma coisa extraordinária, que é a primeira vez, logicamente, que escutou, e ocorrem as ideias mais geniais. Se tu te empenhares em responder-lhe, crias uma discussão tremenda com ele, porque dirá: e se entrarem todos? E tu dizes: como vão entrar todos? Como é possível? E então, 2 que havia ali, tranquilos, dizem: ah, que bronca, isto é sério, este negócio, estás a ver que bronca houve entre os 2? Assim, tu tens que saber que as pessoas te vão fazer perguntas imprudentes. Tens que responder com jeito e nunca fazendo ping-pong. Pergunta-resposta, mas sondas o terreno. Tu vês o conjunto e respondes o que quiseres. Nunca o que eu pergunta, nunca. Eu cometi milhares de erros desses. Dás voltas ao assunto e fazes ver que tu percebes que uma coisa extraordinária como esta precisa de descansar mentalmente e, portanto, começas a dar importância às cassetes. Percebe que tu tens um monte de perguntas para fazer, que vais chegar a casa e vais fazer uma série de perguntas. Essas cassetes realmente são extraordinárias, porque vão-te responder a 90% das tuas perguntas. Eu amanhã ou depois de amanhã, em 24 ou 48 horas, estou contigo e respondo aos restantes 10%. E tens que ser firme. Há verdadeiros tubarões. Sim, está bem, mas eu gostaria de saber.
tens que ter a capacidade suficiente para dizer-lhe: eu percebo a sério. Essa pergunta é muito inteligente. Sobretudo essa que diz: e se o mercado se esgotar? Eu compreendo, a sério. Essa pergunta é de $1 milhão, mas eu acho que seria conveniente ires para casa, ouvires um pouco as cassetes e refletires um pouco no esquema. E amanhã encontramos. Achas bem? Explicas as cassetes, o que tem cada uma, aquela do Aguado, aquela do La Calle, em função do tipo de pessoa que tens à frente. São duas pessoas de muito sucesso neste negócio. Os dois são esmeraldas e os dois estiveram há 2 meses atrás, no iate da Amway. Portanto, não é uma cassete para mais espertos ou mais parvos, não. Ambos são fenómenos neste negócio. Mas há pessoas que, por uma questão de carreira profissional, possam perceber melhor o Aguado. E há pessoas que, se calhar, podem não ter estudos, mas são lutadores e vão perceber muito melhor o Ángel de La Calle. Ele é extraordinário neste negócio, mas é diferente do Miguel. Tu sondas o terreno e dás o que a ti te parecer melhor. Mas o que sempre tens que dar é o do Paul Stevens, a cassete do Paul Stevens. Portanto, essa pessoa tem de ir-se embora com a sensação de que leva com ela o dicionário português-alemão, por exemplo, para casa. Um aspecto curioso é que a maioria das pessoas nunca toma decisões, salvo a decisão de casar, que a tomaram elas. Portanto, aqui surge um pequeno detalhe que parece sem importância, mas que tu tens que perguntar sempre. Tens radiocassete? Tens pilhas? E o que é que acontece muitas vezes? Só me aconteceu a mim, não liguem então. Dás as cassetes a um tipo neste momento que está tão entusiasmado ou tão atordoado que não se lembra que não tem radiocassete em casa. Enfim, levas com ele. E tu vais no dia a seguir à sua casa e dizes-lhe: não pude ouvir porque não tinha radiocassete em casa. A tua produtividade no negócio ressente-se um dia. Tivesses-me dito isso ontem, pensas que me lembrei, quando estavas com o negócio, a todo o vapor e tal. Assim, deves resolver esse pequeno detalhe. Ou emprestas ou então tem um vizinho, ou uma sobrinha, alguém tem sempre um radiocassete para ouvir, ou leitor de cassetes. Mas tu perguntas: tens radiocassete no carro? Sim. Estas perguntas, então, isso. Estas cassetes entram no teu radiocassete, porque pode acontecer que os guardas na mala da senhora vão no carro e começam a falar do negócio, em vez de ouvir o Paul Stevens, com essa voz maravilhosa que ele tem. E então chegam a casa, cansados, e não ouvem as cassetes. Se ouvirem no carro, possivelmente após uma viagem de 15, 20 minutos, chegarão com a ânsia de saber muito mais como acaba a cassete. Eu sei que parecem detalhes sem importância, mas nós temos que aprender para aproveitar o tempo. A produtividade do nosso negócio. Pensa que essa pessoa não está disposta a tomar decisões, que tu tens que a guiar. No radiocassete, no carro, etc. Em muitos outros sítios. Assim, esses tons de informação vai-te dar a medida do que a pessoa quer no negócio. Vários detalhes. Quantos conjuntos comprar? Porque custa 1.900 escudos, é muito dinheiro. Mas tu tens, na reunião, 3 casais. Acaba a apresentação do plano e tu tens 3 tipos diferentes de casais. Este, entusiasmados, o outro em posição de pensar, com cara de jogador de póquer, não diz nada. O que é que achas? É preciso refletir sobre isto. E a sua mulher também não diz nada. Está bem ensinada. E o terceiro, ele já deu uma cotovelada nos rins ao marido, que deu então, deixou completamente frito. E disse-lhe: creio que não vamos fazer isto, que não devemos fazer isto. E ela: espera, mulher, deixa ver o que é que acontece. A quem damos as cassetes então? Podemos fazer algo inteligente. Não dá-las a nenhum, para não ferir sentimentos de alguém com o que deitamos uma ferramenta fora. E vamos perder outro monte de dinheiro. Não podemos dar a uma pessoa só porque fica mal. Temos que ter 3, 4 conjuntos. A quantas pessoas vamos dar os conjuntos? Por quanto vai sair um conjunto no fim de um ano? A 0,01 escudos, por exemplo. Um conjunto não é para uma vez, é para uma série de vezes. Portanto, damos um conjunto, eles entusiasmados, mas ela vai e comenta com ele no meio do jantar: ouve, e se isto for fraude? E se formos presos? E ele, que é um homem que se dá bem com a mulher e tem em consideração as sugestões dela, diz: amanhã dá as cassetes ao Pedro, diz que foi para o Canadá e que em 2 semanas não posso estar com ele. E depois encontras esse amigo na rua e já não te cumprimenta. O casal que estava a pensar vai para casa. E a ele faltam-lhe argumentos, faltam-lhe as cassetes. Diz: este negócio tem sentido. Mas 40 minutos não foram suficientes para ver a dimensão do negócio. Precisa das cassetes. Tirámos-lhe as cassetes. Portanto, ele, com os poucos elementos de 40 minutos, não é capaz de tomar uma decisão.
não toma a decisão. E perdemos 3% que poderia ser amanhã outro monte de dinheiro. O outro, o casal que estava a discutir, já em casa, a escutar o Paul Stevens, essa voz que tem, ela diz, vendo agora aqui em casa e ouvindo o que diz este homem, parece fazer sentido. Conclusão. Os entusiasmados não entram. Os que tu entendeste que não ias dar-lhes cassetes, podiam entrar e não o fizeram porque tu não gastaste 1,9 conto. Cada vez que fomos forretas e que somos forretas com as ferramentas do negócio, o sistema dá-nos a desforra. Perdemos uma série de milhões. E depois demonstrar-vos-ei. Assim, quantos conjuntos de cassetes? Os que forem precisos. Quantos casais vais ter reunidos? Tens que dar as cassetes a todos. Se não aceitarem as cassetes, já sabes que não querem negócio. Não te empenhes em que eles as levem. Quando dizem, não podes estar em 24, em 42, numa semana, nem num ano. Deixa-o então, ele não quer. Em 2 anos é possível que estejamos aqui. Já voltará. E é aqui onde entra o tríptico. 25 trípticos. 630 escudos, por exemplo. Alguém dá mais? Custa dinheiro. Custa dinheiro. Imagine-se 630 escudos. 25 trípticos. Cada um 34 escudos, por exemplo. É dinheiro. Portanto, se dou trípticos, perco exatamente 34 escudos. Ou ganho. Tu tens que dar à pessoa que veio o plano, as cassetes de apoio e o tríptico. Este por trás, com o teu nome e com o teu telefone. Eles têm que o ter em casa para tornar a ver o negócio, para ver as marcas, para ver outra vez os pontos-chave do negócio. Tu não podes mandar a pessoa para casa só com o que tem no cérebro. Tens que lhe dar algo que não seja o que ele institui. Senão, o que verdadeiramente é, tens que lhe dar um tríptico. Se não quiser entrar num negócio, devolver-te-á as cassetes. Mas tu tens que lhe deixar o tríptico, com o teu nome, o teu telefone, porque ele não entra no negócio. Ele responde no dia a seguir que não precisa. A empresa prometeu-lhe, em dezembro, o lugar de vice-presidente e um salário de 6 milhões por ano. E ele ganha agora 3,5. Ele pensa que a sua situação não é, presentemente, para um negócio de sabonetes. Mas imaginem que com a crise no Irão ou no Iraque, por exemplo, a empresa muda de planos e em novembro comunicam-lhe que gostam muitíssimo dele, que está muito valorizado na empresa, pela presidência, que o Conselho de Administração o estima muito, mas que este ano não podem aumentar-lhe o ordenado. Que para o ano 2000 a crise estará resolvida e é muito provável que estudem então o caso, com o qual ele fica tão furioso que vai para casa e aparece o tríptico. Então dá a olhadela. E como tem o teu telefone, o teu nome, e não precisa procurá-lo, porque a preguiça mental é tanta que se tiver o tríptico, mas não tiver o teu nome e o telefone, não procure e não telefone. Se eu vir por trás, diz, vou telefonar para ver esta porcaria de sabonete como vai. Telefona e diz, isto já caiu, ou continua a funcionar. Se calhar tens outro de 3%, e por 34 escudos podes ter perdido outro monte de dinheiro. Eu recomendo ter e dar os trípticos. Eu reconheço que alguns ficam tão insolentes, tão insuportáveis, que não merecem nem o tríptico, merecem é que não lhes demos. Percebo, algum tira-lhe, porque isso seria postura de negócio. Alguns são tão insolentes que até convém deixá-los sem pão nem água. Normalmente, as pessoas são educadas e dizem que não entram no negócio pelo tempo, pelas crianças, pelos avós. E convém dar-lhes o tríptico, porque o acordo, se calhar, muda para o ano seguinte. Assim, com as cassetes de apoio, com o tríptico, tem elementos de juízo e combinaste com ele em 24 ou 48 horas. Tu falas-lhe em irem à casa dele e então vão à casa dele. Normalmente acompanha-te A e vai contigo à casa de X. Quando chegares, tens que ser suficientemente hábil para encontrar imediatamente uma mesa de trabalho. As pessoas normalmente querem impressionar-te e levam-te a um salão do século XVIII, pronto, há 2 meses, com sofás que fazem com que te afundes até aos rins. E aí, completamente esparramado, não se pode falar de negócios. E depois ainda oferece um whisky. Assim, não é possível falar de negócios. Assim, tu, com muita delicadeza, diz-lhe, vamos trabalhar numa mesa onde haja cadeiras para nos sentarmos, papel para escrever. E fazes-lhe ver que vais ficar pouco tempo ali. Tens que esclarecer dúvidas. Estou convencido de que se fizerem as coisas corretamente, essa pessoa já não vai perguntar o mesmo no dia anterior. Se escutou as cassetes, leu o tríptico e meditou um pouco, vai ser um candidato.
e penso que às vezes, depende de quem, convém ser muito direto. Os diamantes peritos costumam dizer que no negócio tu tens que perguntar ao novo candidato se essa noite dormiu bem, se o fez e no dia seguinte foi trabalhar normalmente. Esse não serve para o nosso negócio. Costumam dizer que o ponto-chave é quando não dormiram. A tua aposta tem que ser quando apresentares o plano e disseres: se esta manhã me poderás telefonar, se esta noite não conseguiste dormir, e se forem 2 da manhã, então telefona-me. Tens que desafiar os novos candidatos com essa proposta. E eu sou responsável de que tu não consigas dormir. Eu assumo uma parte da responsabilidade. Acordas-me, eu tranquilizo-te, e em vez de combinar passadas 48 horas, vemos 24 horas depois, e no dia a seguir vou-te ajudar. E esse é o elemento em que às vezes convém pensar. No princípio, acho que não, mas é interessante para saber um pouco a medida. A pessoa que dormiu bem não serve para o negócio. Se calhar engano-me com algum, se calhar até me engano muito, com muitos. Portanto, estamos já no ponto ótimo. Essa pessoa já tem as suas dúvidas e começa, então, simplesmente o processo. Tu começas simplesmente a ver como vais começar o negócio. Se ele estiver disposto para o negócio, tens que começar a pensar em como vais trabalhá-lo, em como empregar a tática que lhe vai fazer ver que nós utilizamos o negócio com um sistema que é uma opção que ele tem, mas que tu percebes através de argumentos que lhe vais dar, e que é o melhor sistema para poder fazer um negócio. O que é que tu tens para operar num novo candidato? Qual é o erro que todos, eu, o primeiro, cometemos muitas vezes? O excesso de informação. É isso mesmo. Não sei porquê, mas ao novo candidato fornecemos-lhe excesso de informação. Tudo o que sabemos em 6 meses, quantos metros estão no iate de Amway, por exemplo, de que cor são as persianas, quantos filhos têm os DeVos. Temos que ver que sempre que aprendemos algo, se vais à escola, não te dão as 24 lições de uma vez no primeiro dia. No primeiro dia, o que é que fazes? Dão-te a primeira lição. No segundo, repetes a primeira lição. E no terceiro, a mesma coisa. E no quarto, passas para a segunda lição. Pois aqui é a mesma coisa. Tens que perceber que toda a tua informação não a podes transmitir e fazê-lo esmeralda nos próximos 3 meses. Não podes porque, além disso, está nos 9%. Então, o que é que tens que transmitir ao novo? Como ajudá-lo a chegar aos 3%? Tens que dosear muito a informação e tens que planificar tu próprio o que esperas atingir com ele nos próximos dias. Basicamente, tens que lhe fazer ver várias coisas ao novo candidato. Primeiro, o próximo passo a fazer é organizar uma reunião. Segundo, começar a estudar o guia do sucesso. E terceiro passo, ou tens que lhe ensinar como contactar. Isso é tudo o que tem de saber o novo candidato. As perguntas tão interessantes ou importantes como: bem, o bónus de embaixador, coroa, pagam-te por inteiro ou aos poucos? Tu simplesmente lhes respondes com sinceridade: eu estou a 9%, a mim deram-me um cheque a 9% e eu vou-te ajudar a ti a atingires os 3%. Ou se fores ambicioso, os 3%, quem sabe. Aquilo da viagem no iate, podes levar a tua mulher e as crianças. Ou só a mulher. Não sei. Não sei sequer se existe um iate. Quer dizer, a todas estas perguntas que o novo candidato faz, que eu sei que são interessantes, tens que lhe fazer ver que tens que começar a trabalhar com ele, que vais ser o seu copiloto e que tens que lhe ensinar como meter a primeira mudança e como arrancar o carro a uma velocidade prudente, que é o novo negócio. Que é novo no negócio que não pode andar aí ainda a 200 à hora e com o acelerador a fundo, porque não sabe. Seja qual for a profissão, seja qual for a profissão mesmo. Portanto, objetivo, uma reunião. Uma reunião, o que é que significa isso para ti? Produtividade, se tu começares a trabalhar com um novo e se ele desistir no futuro, se convocou alguma reunião e se tem algum negócio, pode deixar então alguma herança, que é o teu trabalho, tenha uma certa compensação. Não percas 14 semanas com o novo, explicando em voz ativa e passiva a forma de chegar a diamante nos próximos 2 anos, porque tu não sabes. Assim, é preciso controlar muito a informação. Temos que ser de boca apertada, isto é, não deixar sair tudo o que temos, mas ir dando passo a passo. Se ele quiser ser mais rápido, tu não colaboras. Tu estabeleces as regras do jogo e não ele. Se quiser estabelecê-las, terá então que pagar sozinho. Quando começas com o guia, e disto não vou falar hoje, porque creio que toda a gente já o leu e o conhece,
tens que utilizar o ponto número 1. Falar com o novo candidato para saber quais são os seus objetivos a curto, médio e a longo prazo. Tens que dominar esta questão. Não é somente a produtividade de realizar uma reunião e de começar a 3%, mas também de ele começar a ver com clareza que o negócio se baseia fundamentalmente no entusiasmo e no sonho. No ponto número 1 do guia, tens que começar então a ensinar-lhe. Sejam conscientes de que a maioria de nós esteve muito tempo sem nunca tratar esse ponto. Nos nossos empregos, ninguém se sentava connosco para falar do tema dos sonhos. É um processo, portanto, que agora tens com o novo candidato. Se te sentares, de fazer com que ele veja exatamente para onde vai. O ponto-chave do teu negócio para começar. Mas, basicamente, torno a repetir, porque nunca me canso, tens que conseguir uma reunião e no mais curto prazo possível. Tens que lhe ensinar a contactar. Mais de nada. Dizes que o vais levar até 3 ou 6% e que tu vais conduzir a reunião. Um elemento importante, quando vais à casa do novo candidato, tens que fazer-lhe entender que ele está para aprender, que ele não fala. Outro tema importante ao chegar à sua casa, a apresentação. Faz-lhe verdadeiros estragos na apresentação. O guia é muito caro. Uma apresentação correta na que o novo candidato faz aos convidados que ele está no negócio, até às sobrancelhas, que acredita no negócio, mas que não sabe ainda e que trouxe uma pessoa de confiança que sabe. E isso é o correto. Muitas vezes cometemos erros nos detalhes mais insignificantes. E são esses mínimos detalhes que habitualmente nos dão a medida do negócio. Às vezes, pensamos que a apresentação do plano de 40 minutos feita corretamente. Se a apresentação for mal feita, o negócio está afundado. Afundas o plano. É muito difícil que essa gente que está aí te faça caso depois. Portanto, tudo tem que encaixar. Temos de ser profissionais. Jogamos muito neste negócio. Todo o detalhe. Sapatos limpos, cara lavada, tudo mais. E bem, vou acabar que já é tempo. Assim, uma vez que lhe fizeste ver isso e estás com ele a trabalhar, já para os 3%, eu hoje daria uma série de conselhos ao novo candidato. É preciso que ele tenha a sua linha de patrocínio, os seus líderes. Tu não podes ir com uma mangalinha. Eu conheço uns distribuidores que chegam com os seus distribuidores, como eles os chamam, levam-nos à conferência. Põem-lhes assim os braços, colocam-lhes numa esquina e não deixam que ninguém se aproxime. São, então, os meus distribuidores, como a galinha com os seus pintinhos. Tu tens que dar um banho de multidão de pessoas, de líderes, aos novos candidatos. É a chave deste negócio. Tens que mostrar quem está acima de ti e, acima, começar a erguer estes líderes se realmente o merecerem. Se não, não. Mas nunca criticá-los. Cala-te, então. Há líderes que não merecem ser louvados. Não falaremos nunca mal deles. Ficaremos calados. Ou louvas ou calas-te. Exatamente. Nunca critiques. Que os novos conheçam na próxima conferência. Preocupa-te antes de apresentar os líderes do teu grupo, para que o novo se sinta imediatamente parte do grupo, imediatamente o conheçam. Alguém tem medo, não sei porquê, de fazer este passo, que pode fazer o líder quando lhe vem apresentar uma nova pessoa. Dizer ao novo que, por exemplo, Pedro é a mãe do Tarzan neste negócio, vai louvá-lo. E é o novo que vai dizer, bem, parece que estou em boas mãos, afinal. Não utilizem o termo de os meus distribuidores, mas sim senhores pelo centro e coloquem-nos no centro da sala e vão-lhes chamando os líderes. Olhem, este que acaba de entrar é um líder, vai ser extraordinário no negócio. E começas a enaltecer o novo e o líder. Que o tipo tem queda, mas cuidado, verifica com o teu patrocinador para ver se é verdade. E põe-o a beber café com o líder nos próximos 25 dias. Com o distribuidor direto, com os de queda. Mas tenham cuidado. Que pode ser, enfim, fala barato. Não se deixem impressionar por aquele que diz diamante numa semana e meia. Mas aquele que diz que este negócio é bom, que estuda as cassetes, sabe perfeitamente quem tem queda. Ponha-no perfeitamente a beber café com um distribuidor direto nos próximos 25 dias. Deem-lhe um banho. Quer dizer, utilizem no bom sentido. Tudo o que tiverem à mão. Ferramentas, pessoas. Se há algo de bom neste negócio, é que, como é de pessoas,
Todos estamos dispostos, por razões de amizade e por razões económicas, a que tudo funcione rápido e bem. Eu fico encantado quando me apresentam um novo candidato e assim poder conhecê-lo e começar a falar com ele. E creio que isto seria, em definitivo, o que eu exponho numa reunião após a reunião. Este é o processo. Eu ficaria com as seguintes palavras. A palavra duplicação. Tudo o que tu fizeres é o que o teu grupo vai fazer. Não o que tu fizeres e o que tu disseres. A palavra produtividade. O teu tempo vale ouro, não o desperdício. Há muitos distribuidores que chupam o tempo tremendamente. Desfaz-te deles. Dedica-lhes 1 minuto e meio, porque não merecem mais. Há muita gente que fala pouco, mas trabalha. E tens que estar de olho para não dedicar 2 horas a um que chupa e não trabalha. Tens que entender a produtividade. Não digo para seres egoísta. Não digo para só trabalhar quando tens que trabalhar. Tens que dedicar tempo a toda a gente. Mas valoriza o tempo que concedes a cada um. Vou acabar com uma poesia que vem mesmo a propósito. Não sei quem é o poeta porque não vinha o nome, acho que é anónimo. Diz assim: não é estranho que príncipes e reis e palhaços que dão piruetas nas pistas de serradura e gentes vulgares como você e eu sejamos todos construtores de eternidade? A cada um damos um livro de regras, um bloco de pedra, uma bolsa de ferramentas e cada um tem que dar forma antes de que tenha transcorrido o tempo, a um obstáculo ou a um degrau. E vou acabar com o que define perfeitamente aquilo da produtividade e da poesia. Eu prevejo, enfim, tu entras a 1 de janeiro e assinas o contrato. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Essa é a progressão lógica. Algum pode repetir como eu, mas isso é porque somos maus. Mas é uma progressão lógica. 7 meses de negócio para 21%. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes, pelo investimento que fizemos, muita gente perde de vista este negócio. Uma vez transcorridos 7 meses, estás na corda bamba. Quer dizer, alguns confundem e dizem: quando vais chegar a 21%? Entraste a 21 de janeiro e dizes: creio que a minha data bonita vai ser 31 de janeiro, com o Natal. A 21, fazendo um negócio com ferramentas e como Deus manda, como diz o Luís Costa e o Emílio Montaraz, são 150 mil escudos. Isso é o correto. Tinham que ter 7 meses, são 12 de dezembro, 5 meses. 5 meses de atraso. Se tu estás a 15% ou 12%, são então 50 mil contos. Andas com 140 mil contos de perda. Por 5, perdeste 700 mil contos. Alguém dá mais? Muito bem. Há pessoas que pensam que é questão de PIN. Na realidade, fica muito bem estar a 21% para mostrar no jantar de gala. Não é questão de PIN. Não é questão de insígnia. Uma vez dentro deste negócio, meu amigo, estás nessa carreira e uma pessoa diz: tu não me pressiones. E eu não te pressiono. Mas quero que saibas que não é uma questão de PIN. É uma questão de 700 mil contos, que é o que vais ganhar em ano e meio. Avancemos um pouco mais. Entre 2 e 5 anos tens que ser diamante e uma boa esmeralda. Salário, 1 milhão por mês. Quando vais ser tu esmeralda ou diamante? Ano 2000. Para entrar com o século XXI. Estamos a 1992. Teriam que entrar em 98, ou seja, exatamente 6 anos de atraso. Ao ritmo de 1 milhão por 12 meses. Multiplicado por 6 anos. Quanto dá? Eu já me perdi. Quanto dá, afinal, meus senhores? Quanto? Este amigo aqui diz 72 milhões. Senhores, joga-se muito nisto. Este é um programa protegido por direitos autorais da Pronet do Brasil. A reprodução desta fita é proibida. Sua aquisição é opcional e não reembolsável.